Oi pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de matéria e energia. Vamos continuar falando sobre as máquinas simples, mas dessa vez vamos focar na parte das vantagens mecânicas, de como a gente pode utilizar essas máquinas de uma forma mais eficiente. Tranquilo? Vamos ver aqui o conceito de máquina simples, vamos relembrar. São instrumentos utilizados no dia a dia para alterar as forças ou simplesmente para mudar essas forças de direção ou sentido. É importante vocês saberem a diferença entre direção e sentido, tá? Direção ela pode ser horizontal ou vertical e o sentido pode ser o sentido para onde a força está indo, tá? Pode ser para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. E nós vimos também que as máquinas simples, elas são divididas em 3 tipos, né? Alavancas, roldanas ou polias e planos inclinados. Hoje a gente vai ver as vantagens de cada tipo desse de máquina, para a gente saber como utilizar da melhor forma e vamos ver também as desvantagens que algumas máquinas apresentam. Para a gente entender o funcionamento de algumas máquinas simples, a gente vai ter que entender também alguns conceitos de física. Essa palavra física já trava, né? Mas não precisa se desesperar, tá? E vocês vão ver que a física, esses conceitos são bem tranquilos e a física ela está presente em quase tudo que a gente faz no nosso dia a dia, tá bom? Vamos lá. O primeiro conceito que a gente vai aprender é o que é o momento de uma força, ou torque, tá? O momento de uma força vai ser a ação de girar ou torcer um corpo em torno do seu eixo de rotação por meio da aplicação de uma força. Traduzindo, lembra lá do nosso ponto de apoio? Então, esse eixo ele vai estar nesse ponto de apoio. E a nossa alavanca ela vai girar ao redor daquele eixo, tá? Então, o momento de uma força é essa ação de girar ao redor do eixo, tá? E aí, a força que a gente aplica para fazer essa rotação acontecer, ela pode ser maior ou menor. Isso vai depender do local onde ela é aplicada. Então, vamos olhar esse exemplo aqui de uma alavanca. O nome dessa alavanca é chave de roda, tá? Ela é utilizada para afrouxar os parafusos quando você precisa trocar o pneu do seu carro. E aí, para facilitar o trabalho, muitos borracheiros, eles além dessa chave de roda, eles utilizam algum cano de metal, né, de algum metal resistente, para aumentar aqui essa barra da chave de roda. Por quê? Porque aumentando aqui, o local onde a força vai ser aplicada vai ficar mais distante do ponto de apoio aqui onde está o eixo. E aí, dessa maneira, vai diminuir o esforço necessário para soltar esses parafusos. Vamos dar uma olhadinha nesse outro exemplo aqui, ó. As maçanetas das portas. Já perceberam que a maçaneta de uma porta, ela fica bem distante das dobradiças? Dobradiça são aquelas coisinhas que ficam aqui prendendo a porta ao portal. Por que a maçaneta fica distante da dobradiça? Porque dessa maneira, a força que a gente precisa aplicar para abrir a porta, é menor do que se essa maçaneta fosse bem próxima aqui à dobradiça. Faz esse teste aí na sua casa. Vai na sua porta aí mais próxima e tenta abrir dessas duas maneiras. Uma vez você empurra aqui onde fica a maçaneta e outra vez você tenta empurrar aqui bem próximo à dobradiça. Aí depois você me fala de qual maneira você precisou fazer menos força. Ok? E aí aqui a gente tem uma fórmula de física. Não precisa se desesperar, tá? Eu sei que essas letras aqui misturadas com sinais de matemática dá uma bugada na cabeça, mas a gente vai entender o que significa cada um desses símbolos e dessas letras e vocês vão ver como é super tranquilo. Então, ó, o M aqui, ele significa momento de uma força ou torque, que foi o que a gente acabou de falar, tá? O M, ele vai ser igual a mais ou menos, que é simbolizado aqui pelo sinal de mais e menos, a força vezes a distância, que a gente também vai chamar de braço. Então, ó, F é força, esse Dzinho aqui é a distância. Então, o momento de uma força é a força vezes a distância
que a linha de força está do ponto que gira, ou seja, essa força ela pode ser maior ou menor, e isso vai depender da distância que está a minha força de ação, onde eu estou aplicando a minha força do meu ponto de apoio. Vamos dar uma olhadinha em exemplos para ficar mais claro para vocês, que eu sei que falando assim fica um pouco confuso, né? Vamos lá. Isso aqui é uma alavanca interfixa. Lembrando que a alavanca interfixa, ela vai ter o ponto de apoio, né, entre as forças. Então, aqui está o meu ponto de apoio. Ok, descobri onde está meu ponto de apoio. Qual é a minha força de resistência? Minha força de resistência vai ser essa caixa aqui que eu estou tentando levantar, não é verdade? E a minha força de ação vai ser a força que eu estou aplicando para realizar esse trabalho. Ok. Pessoal, se a força de ação aplicada aqui, se a força de ação é aplicada distante do ponto de apoio, significa que o braço potente é grande. E se o braço potente é grande, a força que eu vou ter que aplicar, ela é pequena. Então, traduzindo, quanto mais longe a minha força de ação estiver do meu ponto de apoio, maior vai ser o meu braço potente. E quanto maior o meu braço potente, menor é a força que eu preciso aplicar para realizar o trabalho. Ao contrário disso, nós temos aqui o braço resistente. O braço resistente, ó, quanto menor ele for, ou seja, quanto menor for o espaço entre o ponto de apoio e a força de resistência, maior vai ser a força que ele consegue levantar, ou seja, mais forte ele vai ser. Entenderam a diferença? Então, lembra quando eu falei que o martelo, quanto mais longe a gente pegasse no cabo do martelo do nosso ponto de apoio, ficaria mais fácil para retirar o prego, porque a gente teria que fazer menos força? É esse o conceito, tá? Das alavancas interfixas. Quanto maior o braço potente, menor a força que você precisa aplicar. Na alavanca interresistente, aqui a gente tem o exemplo do carrinho de mão. O que acontece aqui? Professora, você falou que quanto mais longe, né, quanto mais distante a força de ação estiver do ponto, esse aqui é o meu ponto de apoio, né? Quanto mais distante ela estiver, menos força eu preciso fazer. Só que nesse caso aqui, ó, a gente tem uma alavanca interresistente. Então, a minha força de resistência, ela tá aqui no meio. Eu não vou conseguir fazer o mesmo movimento que eu faria com uma alavanca interfixa, porque o meu ponto de apoio está aqui na ponta. O meu movimento vai ser outro, vai ser aqui para cima. Então, a força que eu vou ter que fazer, ela vai ser um pouco maior do que aquela força que eu faria se eu tivesse com uma alavanca interfixa, tá? Mas vai facilitar bastante o meu trabalho, né? Por exemplo, se eu tenho aqui uma carga, meu carrinho de mão cheio de areia, fica muito mais fácil para mim utilizar essa ferramenta, né, esse carrinho, para só levantar aqui e despejar a minha carga. Tranquilo? E nós temos também a alavanca interpotente. Interpotente quer dizer que a minha força de ação, a minha força potente é o que está no meio, né? Olha lá, ó, meu ponto de apoio no cantinho aqui, que é a minha parte fixa, né? Minha força de resistência vai ser o que eu estou tentando pegar com esse meu pegador de salada aqui. E a minha força de ação, ela vai estar aqui no meio. Pessoal, nesse tipo aqui, ó, de alavanca, nesse tipo de aplicação, ocorre uma desvantagem. Por quê? Porque a força de ação necessária para a gente conseguir realizar esse trabalho, ela é maior do que a força resistente. Ou seja, a força que eu tenho que fazer aqui para levantar o objeto é maior do que o próprio objeto. Explica isso melhor, professora. Vamos lá. Exemplo do pegador de salada. A força que eu faço aqui para juntar essas duas hastes, né, essas duas barras, e pegar uma folha de alface,
é muito maior do que o peso do alface em si, da folha de alface em si. Entenderam? Então, nesse tipo de alavanca, nesse tipo de aplicação, ocorre essa desvantagem. Lembra que eu falei que existem as vantagens e as desvantagens? Então, na alavanca interpotente, a desvantagem é que a força que você precisa aplicar, ela é muito maior do que o peso do objeto em si. Tranquilo? E aí, mais uma formulazinha aqui para a gente entender. Esse VM quer dizer vantagem mecânica. Vamos entender, então, o que afinal de contas, é essa vantagem mecânica. Pessoal, a vantagem mecânica, ela vai ser a relação entre as forças, né? Entre o braço potente pelo braço resistente. Aqui, ó, é a minha força de ação, que é o meu braço potente, e aqui é a minha força de resistência, que é o meu braço resistente. Ou seja, quantas vezes o braço potente é maior que o braço resistente é a vantagem mecânica. Então, se eu tenho um braço potente 3 vezes maior do que o meu braço resistente, a minha vantagem mecânica ela vai ser de 3 vezes mais. Entenderam? E aí a gente também viu sobre as roldanas e polias. A gente inclusive já falou sobre essas vantagens mecânicas delas, mas a gente vai dar uma pincelada aqui hoje para relembrar, tá? A gente viu que as polias fixas, elas ficam presas, né? E a corda, ela gira apenas ao redor de um eixo. Isso facilita o trabalho, mas não reduz a força que a gente precisa fazer para realizar aquele trabalho. Nesse exemplo aqui, a gente tem um guindaste. O guindaste, ele consegue levantar, né, coisas muito pesadas, consegue movimentar para onde ele quiser, mas a força que ele faz para levantar com essa polia fixa aqui, ela é a mesma que ele faria se ele não tivesse a polia, tá? Ela serviu aqui para facilitar o trabalho dele. Um outro exemplo de polia fixa. Algumas casas, algumas pessoas, elas utilizam aquele varal no teto de casa, né, para aproveitar melhor o espaço. Esse varal, ele é composto por pequenas polias fixas também, que servem para facilitar o trabalho. A gente vai fazer assim, vai empurrar a corda. Quando a gente solta a cordinha, o varal desce, estende a roupa, puxa a cordinha, o varal sobe e a roupa fica ali secando. Essa polia vai conseguir diminuir o peso dessas roupas? Não, mas ela vai facilitar o trabalho, né? Porque eu não vou precisar subir em alguma superfície para poder colocar a minha roupa para secar. O varal vai conseguir descer e subir, facilitando esse trabalho. Beleza? E temos também as polias ou roldanas móveis, que a gente também já viu na aula passada. Elas, diferentemente das fixas, elas vão distribuir o peso. Então, elas vão diminuir a quantidade de força que eu preciso aplicar para levantar a minha carga. Aqui nesse exemplo, ó, a gente tem uma carga de 20 newtons. Professora, 20 newtons não seriam 20 quilos? Essa aula de quilos e newtons a gente vai ter um pouquinho mais na frente para vocês não ficarem tão confusos agora, tá? Mas Newton foi o cara que descobriu todo esse rolê aqui. Mas vamos focar então aqui na carga. Minha carga tem 20 newtons. Como que eu vou conseguir distribuir esse meu peso deixando ele de uma forma mais leve? Esses meus 20 newtons aqui, ó, quando ele chega nesse meu eixo, no eixo dessa roldana móvel, conforme essa roldana ela se movimenta para cima e para baixo, esse peso ele é distribuído nessas duas outras cordinhas aqui, ó. Então, o que era 20, continua 20, só que distribuído. 10 newtons está preso aqui na minha roldana fixa, e os outros 10 é o que eu estou de fato puxando aqui. Então, eu consigo levantar uma carga de 20 newtons, fazendo força para 10 newtons. Compreenderam? Na aula passada, a professora falou que nas academias, os equipamentos eles eram compostos lá por polias móveis. As polias não são móveis, tá, gente? Nas academias, os equipamentos, eles têm polias fixas. Por quê? Porque o objetivo da academia é fazer você levantar peso, né?
vai facilitar o seu trabalho, mas vai fazer você levantar peso. Então não vai tirar o peso. No caso das roldanas ou polias móveis, elas reduzem, né, a quantidade de força que você tem que fazer para levantar aquela carga. Então não faz o menor sentido ter isso na academia, ok? Porque aqui, ó, quanto mais polia móvel eu tiver, menor vai ser o peso, né? Esse peso ele vai se dividindo conforme vai passando pelas polias, ok? Nós também vimos sobre os planos inclinados, né? E agora a gente vai ver quais são as vantagens e desvantagens mecânicas desse tipo de máquina simples. Exemplos de planos inclinados super comuns são as rampas. A gente viu que as rampas elas podem servir tanto para ajudar pessoas com dificuldade de locomoção, como para ajudar no dia a dia, na carga e descarga de caminhões, aviões e etc. Só que o que acontece, pessoal? Quando eu utilizo uma rampa, né, um plano inclinado, eu, ao invés de mover esse corpo aqui verticalmente, eu vou mover ele aqui pelo plano inclinado. Eu vou diminuir a minha força, né? Porém, eu vou aumentar o trajeto que esse objeto vai ter que fazer. Se eu pegasse ele aqui, só levantasse verticalmente e colocasse aqui, a força que eu teria que fazer para realizar esse trabalho seria muito maior. Porém, a distância seria menor. Quando eu uso um plano inclinado, eu aumento a minha distância e diminuo a minha força. Então, a vantagem é a diminuição da força aplicada e a desvantagem é o aumento do trajeto, tá? Então, quanto menos inclinada, menos íngreme essa rampa for, menos força terá que ser aplicada para realizar o trabalho. Então, esse tipo de rampa menos íngreme é o melhor para as pessoas que usam cadeiras de rodas, por exemplo. Porque quanto menos íngreme, menos força ela vai precisar fazer. Ela vai se locomover por um caminho um pouco mais longo, mas ela não vai fazer tanta força para conseguir se locomover. Beleza? As estradas sinuosas, elas também são exemplos de construções feitas pelo homem para facilitar a locomoção. Nesses casos aqui, ó, os carros, eles precisam acelerar menos, ou seja, é preciso aplicar menos força do que seria se você tivesse que subir uma montanha sem ter uma estrada, né, uma baixada para você passar. Só que, ao mesmo tempo que ela te dá essa vantagem de diminuir a força, diminuir o tanto que você vai precisar acelerar, ela aumenta o seu trajeto também. Então, ela tem o mesmo conceito das rampas. Ela facilita, diminui a força aplicada, porém, tem esse probleminha aí de aumentar a distância que o objeto vai precisar fazer no seu deslocamento, tá bom? Vimos também sobre as cunhas, né? Achei aqui, ó, o desenho de uma cunha, um exemplo. O machado, né, é um objeto que possui dois planos opostos, aqui, ó, um plano e outro plano, tá? Em um ângulo agudo, e eles servem para cortar diversos tipos de material. Lembra que eu falei que as cunhas, elas são muito utilizadas pelos marceneiros? Então, para cortar madeira, né? Mas elas cortam vários tipos de materiais. E vimos também os parafusos, né? Que são planos inclinados aqui, ó, que descem em espiral pelo cilindro e que facilita que esses parafusos eles se encaixem em superfícies, né, de uma forma que a gente tenha que aplicar menos força do que a gente aplicaria, por exemplo, batendo um prego. Então, a força que a gente aplica para bater um prego e ele numa superfície de madeira, por exemplo, é muito maior do que a força que a gente aplica aqui com uma chave de fenda para fazer esse parafuso entrar nessa madeira, entrar nessa superfície de madeira. Beleza? Pessoal, por hoje era isso, tá? Espero que vocês tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida vocês podem me enviar, tá ok? Respondam os exercícios, respondam a chamada, tá? E até a próxima. Um abração.